Olá, esse é o Turca Crochê. Hoje a gente vai falar do top verão neon. A gente fez com fio verano e ele foi uma experiência que eu nunca tinha usado esse fio. Eu achei o fio assim bem elástico, muito macio. O problema dele é que ele estica muito. A vantagem é que ele estica e o problema é que ele estica também, porque ele não ele demora a voltar. Tem fio que você estica e ele volta. Esse fio você estica e ele volta, entendeu? Ele é um pouco assim. E considerações sobre o modelo. Ele é um modelo aberto nas costas. Então, eu fiz ele com as minhas medidas no tamanho 40, que corresponde a um tamanho M, e a parte das costas ficou bem aberta. Se você quiser a parte dessas costas, a parte transpassada aqui mais fechadinha, você vai aumentar o número de quadradinhos, o número de correntinhas iniciais, para fazer mais pontos de quadradinhos aqui, para fechar um pouco mais essas costas, ok? Você vai precisar dessa malha que você encontra em qualquer malharia, que é um forro de biquíni e que é só uma tira. É bem pouco que você usa e eu vou ensinar você a costurar também essa malha como forro aqui nessa blusa, nesse vídeo. Eu fiz ela num comprimento que vai até a cintura. Durante o vídeo você vai ter todas as medidas dela. Eu vou falar o número de correntinhas, número de medidas e tudo. E como você faz para adaptar para o tamanho que você quiser. Para fazer em outros fios, a única diferença é que em vez de tirar as medidas esticando o fio, você vai tirar as medidas sem esticar. E aí você vai poder ter o mesmo resultado, ok? Espero que vocês gostem, façam, me marcam. E vamos para a lista de materiais e para o passo a passo. Olá, esse é o Turca Crochê. Vamos para mais uma receita. Hoje a gente vai fazer um top que pode ser cropped ou pode ser compridinho. Você vai fazer no comprimento que você quiser com esse fio verano. Eu vou colocar a quantidade aí na lista de materiais, ok? A gente vai usar então o fio verano na cor da sua preferência. O neon tá bem alta para o verão. Estou usando agulha número 3 milímetros, marcadores de ponto, agulha, tesoura e fita métrica, essencial para o sucesso da nossa receita. Porque a gente vai fazer sob medida, isso aqui é uma miniatura. A gente vai fazer sob medida uma peça que estica. Então, para você conseguir fazer e de maneira que ela fique perfeita em você ou na pessoa para quem você vai fazer, é essencial que você tenha as medidas e que meça tudo sempre esticadinho assim, porque é como vai ficar no corpo. Esse fio ele cede muito, ele estica bastante, então a gente tem que levar isso em consideração para fazer, sem precisar ficar desmanchando, fazendo de novo. Para isso, a gente vai começar fazendo alguns cálculos. Eu vou fazer para vocês o desenho da peça no croquis e vou fazer com vocês os cálculos. Então, vamos lá. Primeira coisa para se ter em mente aqui é a medida do seu busto, onde está esse pontilhado aqui. É essa medida primeiro que a gente precisa ter. Sua blusa vai ser assim. Ela vai vir aqui no decote, ela vai ter uma prega, como se fosse uma prega, é o efeito de uma prega que vai fazer, na verdade, e vai seguir aqui para a lateral. Abaixo do busto, essa prega termina e depois a gente vai seguir para fazer esse buraquinho aqui, fica logo abaixo do busto. E depois a gente termina ela aqui um pouco acima da cintura e continua aqui com um pontinho fantasia. Tá bom? As alças vão ser largas assim. E atrás, ou melhor, na lateral, ela vai ter um xadrezinho. Esse ponto aqui, rede, vai entrar na lateral da sua peça. E atrás ela vai ser transpassada. Então, você vai trabalhar sempre carreiras de ida e volta. E de maneira que fique um espaço nas costas para a gente passar um cordão
transpassar um cordão por aqui. Então, vamos lá. Vamos para os cálculos, que eu acho que é a parte muito importante, que a gente não pode ignorar, para garantir que lá na frente você não tem que desmanchar nada, que dê certo de primeira e que você não chegue num resultado que você gostaria de mudar, tá bom? Então, é chato fazer cálculo, às vezes é complicado, mas é essencial para o sucesso da sua peça, tá bom? Uma peça sob medida precisa ter cálculo. Então, vamos lá. Eu vou considerar as minhas medidas, que eu já fiz os cálculos, para passar aqui para vocês como exemplo, e você pega esse exemplo e aplica as suas medidas ou da sua cliente. Vamos lá, de busto, eu tenho aproximadamente 95 centímetros. Eu fiz uma amostra, essa amostra, que tem 28 pontos de correntinhas iniciais, eu comecei aqui por cima, e esses 28 pontos, a peça esticadinha assim, deu 16 centímetros. Então, o que que eu faço? Regra de 3, para quem não conhece, a gente tem 95 centímetros igual a X pontos, correntinhas, que a gente ainda não sabe quantas são. Se essa amostra que eu fiz tem 28 pontos, opa, botei no lugar errado, 28 pontos, e ficou com 16 centímetros, a gente cruza as informações e chega numa equação para descobrir o número de pontos que a gente precisa para toda a volta. E depois a gente vai fazer um cálculo, porque a gente não vai trabalhar toda a volta. Lembra? No meio é transpassado. Vamos lá. Primeira coisa que a gente faz é cruzar aqui. 16 vezes x é igual, cruza aqui, 95 vezes 28. E aí a gente chega multiplicando aqui, essa multiplicação aqui com a ajuda da calculadora, 2.660, e o 16 que aqui está multiplicando pelo x passa para o outro lado do igual, dividindo. Quem não aprendeu isso na escola, aprende agora. E essa divisão vai dar 166,25. O que vier depois da vírgula, a gente ignora, ok? Arredonda sempre, ignorando o que tem depois da vírgula. Então, a gente sabe que 95 centímetros vai ser igual a 166 pontos, 166 correntinhas iniciais para eu dar a volta em todo o busto. Então, aqui a gente tem em correntinhas a medida que a gente precisa para o tamanho do nosso busto, ok? Isso tudo você precisa fazer amostra. Se você quiser usar o mesmo fio, a mesma agulha que eu, pode ser que os seus números fiquem iguais, considerando que a sua tensão do ponto seja parecida. O ideal é que você faça a sua amostra. Faz 10 correntinhas com pontos altos, não tem problema. Faz qualquer amostrinha para você chegar nos seus valores. Principalmente se você estiver usando outro fio. Aí você vai precisar usar os outros valores mesmo, tá bom? Considerando que você fez a sua amostra, você vai botar aqui o número de centímetros que tem a sua amostra, a quantidade de pontos que você usou. E aí faz essa conta com a medida do seu busto e vai dar tudo certo para qualquer fio que você queira usar, tá bom? Qualquer fio, qualquer agulha, qualquer medida. Dessa maneira vai dar sempre certo. Chegando nessa quantidade de 166 pontos para dar a volta no meu busto, eu vou dividir esses 166 por 2, que vai ser a medida da metade do busto, ou seja, a medida da frente da peça. Essa parte trabalhada em pontos altos vai ter aproximadamente 83 pontos, ok? Então, a gente chega aqui numa quantidade de pontos que vai ser a parte da frente. Mas e as laterais? As laterais a gente vai fazer a seguinte conta. A gente vai dividir 83 por 3 partes. Por que 3 partes? Quando você virar, vai ser como se você estivesse dividindo as suas costas em 3.
uma de uma das laterais, 2 de outra das laterais e 3 do meio onde vai ter o trançado, ok? Então, dessas 3 partes, você só vai trabalhar 2. Então, a gente vai saber quantos pontos colocar nessas laterais assim. Dividindo 83 por 3. Que vai dar 27 pontos. Aproximadamente, eu já estou desprezando aqui o que vem depois da vírgula nesse caso, tá? Isso aqui vai ser cada lateral. Isso aqui vai ser a frente. Então, ó, você precisa de 83 pontos para a frente e 27 pontos para cada lateral. Porque o 27 vezes 3 vai dar a medida da frente, que é igual a das costas, ok? Entendido isso, a gente vai somar para ver quantos pontos totais a gente precisa. A gente precisa dos pontos da frente, 27 de uma lateral e mais 27 da outra lateral. Deu um total de 137 pontos, ok? Chegamos nesse número, que é o número de correntinhas iniciais para a gente fazer essa peça com essa abertura no meio, ok? Para esta medida de busto, ok? Para esta tensão de ponto e este fio. Repito, para qualquer outro fio, para qualquer outra medida, você vai fazer esse cálculo, fazer uma amostra e fazer com a sua amostra, fazer esse cálculo aqui. Sua medida, X em pontos, a medida da sua amostra, os pontos iniciais da sua amostra. Cruzou, fez a regrinha de 3. Com esse número você resolve tudo, tá bom? Para iniciar, a gente deixa uma correntinha, para iniciar a correntinha, a gente deixa um fio grande para o arremate, sem miséria de fio no início e no final, porque os arremates precisam de fio para ficarem bem feitos. Se deixar pontinha de fio, você não consegue esconder, ela não fica bem arrematada. Deixa um pedaço de fio bom e começa as suas correntinhas. No meu caso, 137 de acordo com a minha conta aqui. Então, eu vou fazer 137 correntinhas. E vou acelerar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cento e 137 correntinhas, ok? Vamos iniciar os pontos. Eu botei o marcador aqui
onde eu fiz 50, botei um marcador, 100, coloquei um marcador para me facilitar na contagem. Vamos iniciar o ponto agora. Eu pego as minhas anotações para saber a minha lateral quantos pontos tem, 27. E vou começar a fazer ponto rede, que é esse aqui, esse quadradinho, durante 27 pontos. Se faltar, se sobrar, a gente vê como é que faz para ajustar. Inicialmente aqui, sobe 3 correntinhas. Começa com um ponto alto. Eu gosto de começar, mesmo que tendo a correntinha, começar com um ponto alto. Uma correntinha, pula um ponto alto. Uma correntinha, pula um ponto alto. E na contagem, você não vai contar só os pontos altos, você vai contar onde tem correntinha também. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos contar até 27. Vinte e sete pontos iniciais em ponto rede, deu aqui 13 quadradinhos, tá? Terminou num ponto alto, não tem problema, a gente marca ele como o início da lateral aqui. E agora a gente vai começar a parte do meio. A parte do meio a gente vai ter que dividir em 3 partes. Deixa eu mostrar na amostrinha. Essa parte em pontos altos, o meio em pontos baixos e outra parte em pontos altos. Essa parte do meio vai ter que ter 10, só que como a gente tem um número ímpar, eu vou botar 11. Então vão ser 11 pontos aqui e o restante divididos por 2. Então vai ficar 36, 11, 36. E isso tudo vai dar os 83 pontos da frente da nossa blusa, ok? Eu tirei, eu abati 11. Se você tiver com um número par na frente, faz com 10. Se tiver com um número ímpar, faz com 11. Para deixar nesse meio, tá bom? Essa quantidade de pontos é suficiente. Diminui aqui 10 ou 11, que é o que vai ficar no meio, e o que sobrar você divide por 2. Entendido? É muita conta? Até é muita conta. É a sua garantia de sucesso. Faz a conta para dar tudo certo. Então, a gente vai fazer 36, 11, 36. Eu vou tirar esse marcador aqui, que eu já não preciso dele. Eu tava botando ele para contar. E agora eu vou iniciar os pontos altos em 36 pontos altos. Não tem problema que tá coladinho aqui no ponto alto do ponto rede. A gente vai lembrar disso para iniciar o ponto rede do outro lado, tá? O outro lado a gente vai começar com ponto alto também para ficar igual. Então, vamos lá. 1, 2, vou contar até 36 em pontos altos. Cheguei aqui nos 36 pontos altos, e vou começar a fazer pontos baixos. 1, 2, é bom colocar aqui no primeiro pontinho baixo um marcador para facilitar, para você não esquecer e pular eles ou fazer ponto alto no lugar do ponto baixo. Vai fazer 11 pontos baixos aqui, vamos contar. 1, 2. Fez os 11 pontos baixos, coloca um marcador. Vou
colocar marcador no primeiro e no último ponto baixo da sequência, pra gente não perder eles de vista. Senão a gente vai tecendo e quando percebe já passou. Ficou tudo em ponto alto. Agora volta a tecer em pontos altos, 36 pontos altos, igual a gente fez desse lado, vai fazer agora na continuação. 36 pontos altos para voltar a fazer ponto redinha na outra ponta. Vamos contar. 2, 3. Terminando os 36 pontos da outra metade aqui do busto, a gente vai voltar a fazer o pontinho rede. Lembrando que do outro lado a gente terminou o pontinho rede aqui, colado no ponto alto, com um ponto alto. Então a gente vai começar o ponto rede, em vez de começar com correntinha, a gente vai começar com um ponto alto. Posso até botar, inclusive, um marcador aqui para me lembrar. Para ajudar a lembrar quando eu estiver tecendo. Um ponto alto, uma corrente, pula. Um ponto alto, uma corrente. Pula um ponto alto e uma corrente. Vai fazer até ter 13 quadradinhos, mesma medida, mesma quantidade do outro lado. São 27 pontos trabalhados aqui, com 13 quadradinhos no desenho da redinha. E agora que a gente terminou os 13 quadradinhos, é a hora que acabou a conta. Exatamente, a base da sua blusa tá pronta. É a partir dessa carreira que você vai construir tudo, não precisa contar mais nada, não precisa fazer mais conta nenhuma. Vou até tirar esse papel daqui. Agora você pode levar o seu crochê para a fila do banco, para a fila de vacinação, para onde você quiser, porque agora você não precisa fazer conta nem medir mais nada. É só trabalhar ponto sobre ponto. Acontece que a gente vai trabalhar ponto sobre ponto da seguinte forma. Primeiro, aqui onde a gente tem essa redinha, a gente vai trabalhar normal, ponto sobre ponto, né? Onde tem ponto alto, onde tem correntinha, correntinha. Beleza. Seguindo aqui, vai ter uma diferença quando chegarem os pontos altos seguidos, e aí sim você vai precisar prestar atenção. Não precisa contar, só prestar atenção. Vou terminar a parte de correntinha aqui e volto. Terminou a redinha, vou até aproximar mais aqui. Terminou a redinha. Mesmo esse ponto, eu fiz aqui uma correntinha, porque a gente tem uma correntinha aqui embaixo. A gente vai começar agora no ponto alto seguinte. Tudo bem que esse ponto é da contagem da redinha, mas a gente vai fazer ele igual aos outros, porque ele tá coladinho aqui nos pontos altos, ok? A partir de agora você vai trabalhar em blow. Só a alcinha de trás. Ele vai dar um efeito de listras no seu top. Só a alcinha de trás, ó. Vai trabalhando só a alcinha de trás. E quando você for trabalhar a próxima carreira, a alcinha de trás vai ser a alcinha da frente. Por isso que ele dá esse efeito aqui de listradinho, parece um relevo. Parece que tem listras, linhas entre as carreiras. Tá? É um jeito de dar uma textura pro seu top. Você vai trabalhando em ponto alto pela alça de trás até chegar aqui no marcador. Aqui você vai trabalhar em ponto baixo também pela alça de trás. A única diferença é que é ponto baixo, não é ponto alto, mas você vai continuar pegando pela alça de trás. Eu vou chegar até aqui e volto. Cheguei aqui bem no meu primeiro marcador, onde tem os pontos baixos. Ó, bem aqui na direção do primeiro marcador. E vou contar
11 pontos baixos, ainda pela alça de trás, para fazer essa parte do meio. Cheguei aqui no segundo marcador, eu já sei que tem 11 pontos, nem preciso ficar contando, o marcador ajuda nisso também. Volto a fazer ponto alto, ainda pela alça de trás. E vou fazendo ponto alto em blow até chegar aqui novamente no ponto rede. Eu volto aqui com vocês. Terminando os pontos altos em blow, eu venho aqui no pontinho rede e dou prosseguimento a ele, repetindo. Onde tem correntinha, eu faço correntinha. Onde tem ponto alto, eu faço ponto alto. Correntinha, ponto alto sobre ponto alto, correntinha sobre correntinha. Vou terminar essa carreira e retorno voltando na próxima carreira até aqui. Eu quero mostrar para vocês o blow aqui nessa próxima carreira. Voltando aqui na terceira carreira, para iniciar os pontos altos, você vai reparar que a alcinha do pontinho da outra carreira que foi em blow ficou para o outro lado. Dessa vez você vai continuar fazendo em blow. Vai ficar uma carreira alcinha para um lado, outra carreira alcinha para o outro. É assim mesmo, o seu trabalho não vai estar errado, ok? Uma vez para um lado, uma vez por outro. Vai parecer uma sanfona, uma listrinha. Ó, dessa vez a alcinha vai ficar para o lado de cá e dessa vez para o lado de cá. Isso quando o teu trabalho tiver num tamanho maior, você vai ver que vai dar uma sanfonada, vai ficar bem bonito. Então, você vai simplesmente repetir. Deixa eu aumentar aqui a visão. Você vai repetir tudo que você fez agora, ponto sobre ponto. Lembrando que onde tem ponto alto e ponto baixo aqui é em blow e aqui é ponto sobre ponto, ok? Você vai repetir até que isso tenha a medida do seu busto, uma largura de mais ou menos uns 20 centímetros. Em mim deu aproximadamente isso, para não ficar decotado e tudo, para cobrir bem, uns 20 centímetros. Você vai trabalhar, se bem que ele estica, você pode botar um pouquinho menos e ir experimentando se tá adequado, se tá do teu gosto. Porque essa aberturinha aqui da amostra tem que ficar exatamente abaixo do busto. Isso aqui vai ficar entre os seios, essa aberturinha logo abaixo do busto, e aqui é onde afina. Aqui abaixo do busto, essa carreira aqui é onde afina. Então a gente vai ter até uma redução de pontos aqui. Então, até aqui a gente vai fazer só repetição. Manda ver que eu vou voltar com o trabalho mais crescido para a gente dar prosseguimento para fazer esse detalhe aqui. Chegando aqui nesse ponto, eu já fiz a parte do meio e vou explicar para vocês como é feita a abertura. Na carreira 19, vai ser feito o seguinte. Você vai trabalhar pontos altos em blow até chegar aqui. No lugar dos 11 pontos baixos, em vez de prosseguir aqui, você vai fazer 4 correntinhas. Somente 4. A gente tem uma redução aqui, tá? Fez os pontos altos até aqui, 4 correntinhas. Depois segue em ponto alto a partir do primeiro ponto alto que você já faria aqui na continuação. Vai ficar essa abertura. Na carreira 20, você vai continuar trabalhando pontos altos em blow. Quando chegar aqui na correntinha, você vai fazer 4 pontos altos que correspondem às 4 correntinhas que você fez na carreira anterior, ok? Feito isso, você vai seguir repetindo. Agora você vai estar nessa parte de pontos altos com 76 pontos altos.
que somados a essa parte lateral dos quadradinhos, que não é ponto rede, né, ponto quadradinho, sim, não se preocupem com a denominação, fazendo certo não tem problema nenhum, o nome que a gente coloca nas coisas. Você, com esses quadradinhos, com os pontos altos, com os quadradinhos do lado de cá, você vai ter no total, em cada carreira, 130 pontos a partir aqui da parte de baixo do busto. E você vai seguir esses 130 pontos até a carreira 37. E com isso, você vai ficar com aproximadamente, do início até a carreira 37, com 27 centímetros. Eu tô medindo aqui sem esticar, ok? A largura, mais ou menos 55 centímetros, também sem esticar. Eu aprumo ali na mesa, boto esticadinho na mesa, mas sem esticar a malha. 55 centímetros de largura e até esse ponto 27 centímetros de altura. A gente ainda vai entrar com a barra aqui embaixo de ponto fantasia e com as alças. Agora a gente vai iniciar o ponto fantasia da barra. Na barra é o seguinte, a gente vai iniciar esse ponto fantasia pelo lado avesso. Ao contrário do que a gente está fazendo até agora, a barra tem direito e avesso. Então, você vai iniciar do avesso, para que o ponto principal dela fique do lado direito. Eu vou iniciar nessa outra cor, a 613, e vou mostrar para vocês a emenda aqui. Para a emenda, você pega o início do fio que você vai botar, sem miséria, deixa uma ponta grande para o arremate depois, e faz um nozinho corrediço, como se você fosse iniciar uma correntinha. Feito esse nozinho, você vai lá no final do seu trabalho, onde você tá com a linha, e vai puxar esse nozinho por dentro aqui e iniciar suas correntinhas. Eu vou fazer duas porque já tinha uma aqui, e vai cortar o seu fio que você estava trabalhando sem miséria de ponta de fio. Se você economizar nisso, seu trabalho fica mal acabado, porque você não consegue arrematar direito. Deixou uma ponta aqui generosa para o arremate e amarra um no outro, porque esse fio é muito escorregadio, e se você não amarrar agora, ele vai provavelmente começar a se desfazer aqui. Depois a gente vai fazer o arremate no final de tudo adequadamente, mas nesse momento só amarra. Dei 3 nozinhos aqui para iniciar o ponto fantasia, que é um ponto múltiplo de 5. Então, se você não tiver pontos na última carreira múltiplos de 5, na carreira 37, que foi a última aqui em neon, você vai fazer aumentos espalhados pela parte dos pontos altos até você ter um múltiplo de 5. No máximo, você vai fazer 4 aumentos aqui. Não vai ser mais do que isso, tá? O nosso gráfico é esse. Eu vou botar ele na tela para você acompanhar. A gente vai pular, iniciar com as correntinhas, pular 2, iniciar um Vzinho, pular 4, outro Vzinho, pular 4, outro Vzinho, até o final, onde também ficam pula mais 2 e um ponto de borda. Então, ele vai ser certinho múltiplo de 5. Subiu aqui 3 correntinhas, vai fazer mais uma, pula 2 pontos de base, conta ponto alto e conta correntinha como ponto base. E no seguinte você vai começar ponto alto, 3 correntinhas, ponto alto. Fez o primeiro Vzinho. Vai passar para o outro, correntinha, pula 4 pontos de base, no quinto faz o próximo. 1, 2, 3, 4. No quinto, ponto alto, 3 correntinhas, ponto alto no mesmo ponto base. Correntinha para o próximo, 1, 2, 3, 4. Ponto alto, 3 correntinhas, ponto alto no mesmo ponto base. Vou repetir correntinha entre um Vzinho e outro. Vou repetir até o final da carreira. No final aqui
da primeira carreira do ponto fantasia. Eu acabei num ponto alto de borda. Eu vou virar e vou começar a segunda carreira do meu ponto fantasia com 3 correntinhas. E essa carreira é a mais simples porque você vai repetir 7 pontos altos dentro de cada Vzinho desse. Cada V onde tem 3 correntinhas vão entrar 7 pontos altos. E não tem correntinha nessa carreira, é só ponto alto mesmo. Vai contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Passa para o próximo Vzinho, dentro do espaço, não precisa laçar as correntinhas, é dentro do espaço. Peraí. 7. E você vai fazer 7 pontinhos altos dentro de cada Vzinho até o final da carreira. Esse vai ser o seu lado direito do trabalho. Terminando a segunda carreira do ponto fantasia, eu faço um ponto de borda. Aqui em cima das correntinhas iniciais da carreira anterior, eu faço um pontinho de borda. Subo e viro, subo 3 correntinhas e viro meu trabalho para começar a segunda carreira, que na verdade é igual à primeira. A primeira aqui do ponto fantasia. Só que agora, em vez de você contar os pontinhos da carreira de baixo, você vai fazer sempre no ponto do meio do leque. Ó, sobe 3 correntinhas, mais uma. Vou aqui no ponto do meio do leque. Deixa eu abaixar um pouquinho. Pronto. No ponto do meio do leque, fazer o meu V. Um ponto alto, 3 correntinhas, um ponto alto no mesmo ponto base. É aqui que vai entrar o lequezinho da próxima carreira. Uma correntinha, o próximo V no ponto do meio do leque. Um ponto alto, 3 correntinhas e um ponto alto no mesmo ponto base. Correntinha, próximo, um ponto alto, 3 correntinhas e um ponto alto. E essa vai ser a repetição dessa carreira. Voltando na carreira seguinte, a quarta carreira do desenho é igual à segunda. Você vai fazer os pontinhos, os 7 pontinhos altos dentro de cada Vzinho. E a partir daqui é só repetição. Então, você vai crescer até onde você quiser essa barra. E a gente volta para fazer alças e contorno. Concluída aqui a barra em ponto fantasia, eu fiz 6 carreiras que deram aproximadamente, aí sem esticar, 5,5 centímetros, tá? Mais ou menos. Então, a gente pode começar os acabamentos a partir daqui. Eu já fiz uma das alças, vou explicar aqui como foi feito e vou fazer a outra com vocês. Eu vesti e marquei aqui o lugar onde a alça deveria começar. E costurei ela ao final, aqui na ponta, no final da parte das costas. Então, eu fiz o seguinte, prendi o meu fio aqui, marquei do outro lado, contei os pontos e marquei do outro lado no mesmo lugar, para começar no mesmo lugar. Marcando aqui, eu coloquei, subi aqui 8 pontos altos e subi esses 8 pontos altos em blow para manter o frisadinho aqui, as listrinhas da blusa, na alça também. Subi ponto alto em blow por 30 carreiras. Essas 30 carreiras, sem esticar, elas ficaram numa medida de 30 centímetros e esticando, mas não completamente esticando, né, assim, elas ficaram com 40 centímetros. Ela ficou com 40 centímetros. Eu vou fazer a outra idêntica. Vou mostrar para vocês aqui como começar. Eu comecei essa
aqui pelo meio, então eu vou começar pelo mesmo lugar, virando aqui. Repara que aqui na barra, eu prendi com o marcador e não arrematei. O fio ainda tá preso aqui pra gente fazer o contorno do acabamento. Eu só dei uma pausa aqui na barra pra gente poder fazer as alças e depois seguir com o acabamento no contorno. A gente vai fazer pontinho baixo com esse fio turquesa em todo o contorno. Então, vou pegar aqui o nosso fio neon, deixar uma ponta boa para remate, sem miséria de fio. Fazer um nozinho corrediço e passar aqui. Eu vou passar aqui pelas alcinhas onde eu comecei a blusa, nas correntinhas iniciais. Pego aqui o nosso fio do início. O nozinho vai querer ir embora, você não deixa ele passar. E começa a subir daqui as correntinhas. E começa nessa mesma laçadinha aqui, fazer um ponto alto. Vai fazer 8 pontos altos. Repara que eu tô laçando a alcinha da correntinha inicial. E tô aproveitando para já começar a esconder o fio aqui do início da alça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Subo, viro e vou fazendo ponto alto em blow, aqui ponto sobre ponto. Vou trabalhar com esses 8 pontos por 30 carreiras e volto para mostrar a costura, o remate não, a costura dessa alça em pontos baixos ali no final da parte das costas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou seguir repetindo aqui, pontos altos em blow por 30 carreiras com 8 pontos apenas. Alça pronta, eu vou colocar, considerando o lado avesso, para fazer a costura, assim. Aqui a gente tá com o lado avesso para cima. E eu vou marcar aqui, na parte da blusa onde eu vou costurar, 8 pontos para casar certinho a largura aqui da alça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai ser aqui, até aqui minha costura. Ok? E a gente vai fazer uma costurinha em ponto baixo. Deixa eu passar o fio pro outro lado. Eu vou laçando, passar o fio pro outro lado, senão atrapalha. Eu vou laçando os dois lados ao mesmo tempo. Esse aqui e esse aqui na alcinha da corrente inicial. E faço ponto baixo. Laço os dois. Tá tendo uma festa no prédio. Terminando aqui. Nem parece que tem Covid, todos comemorando. Vamos lá. Terminamos aqui. Eu vou fazer mais um ponto baixo no último ponto, laçando por baixo para poder
não ficar fio repuxado. De novo aqui. E deixo uma correntinha, cortando um fio suficiente para o arremate depois. Depois eu mostro para vocês como arrematar. E a costura fica assim, do lado avesso, do lado direito. Agora a gente vai para a parte de baixo aqui dele. Ó, o que sobra de fio dos 3 novelos, do último novelo, ó. É bem pouco, tá vendo? Não faz mais uma peça com esse restinho de fio, não dá não. E agora a gente vai pro arremate do contorno. No contorno a gente vai fazer o seguinte, coloca a blusa do lado direito, você vai fazer o arremate todo do lado direito. Pega o fio aqui que você terminou de fazer a barra, vou soltar aqui a marcador. E começa aqui para a lateral a cobrir em ponto baixo. Qual a proporção? Quantos pontos baixos? Onde tem correntinha? Onde tem correntinha, 2 pontos baixos. Onde tem ponto, aqui entre uma carreira e outra, 1 ponto baixo. Para cada carreira, vão ser então 3 pontos baixos de acabamento aqui do lado. Eu vou fazer na volta toda. E aí vocês vão observar o seguinte. A volta vai passar por aqui, vai passar por aqui, por fora da alça. Por esse motivo você tem que fazer a alça antes do acabamento. Você tem que ter a alça aqui já, para fazer o acabamento em volta dela. Vai passar por aqui, vai passar pelo decote, vai pela outra alça, vem pelas costas, chegando aqui de novo na barra. E quando chegar aqui na barra, eu continuo o acabamento aqui na barra, para depois fazer, onde vai ficar faltando, esse contorno aqui. Aí eu arremato o fio, venho com ele aqui, como eu já mostrei para vocês, que faz o nozinho corrediço, coloca o fio aqui e vai fazer esse contorno, lembrando de fazer do lado direito, não do lado avesso. Então eu vou fazer todo o acabamento do contorno aqui e volto para mostrar. Terminei então as alças fazendo o acabamento de um lado em turquesa e do outro lado em neon. Nessa parte da cava e das alças, essa voltinha aqui do meio, eu finalizei com pontos baixos no mesmo fio da blusa, para não ficar tudo contornadinho, tudo igual, para dar uma quebrada nisso. Então a gente vai para a parte dos acabamentos para esconder os fios. E aí eu tenho uma dica de acabamento para não desfiar e você não perder essas pontas desses fios que ficam por aí. Você vai esconder um fio por vez, coloca na agulha de tapeçaria e a gente vai passar por dentro e finalizar com um nozinho. Aproximei mais aqui, ó, eu peguei só um dos fios dessa emenda aqui. Os outros fios todos eu já escondi, deixei esse para fazer junto com vocês. Vou passando pela trama, no meio dos fios aqui, dos pontos, por uma parte deles. Depois disso, eu dou uma esticadinha para essa parte do fio não prender a elasticidade da peça. Feito isso, eu vou dar nó bem rentinho aqui, nessa parte do fio, onde eu enfiei aqui ele por dentro. Vou dar uns nozinhos para ele ficar firme e não desmanchar. Esse fio, ele desmancha muito facilmente. Então, para evitar isso, é com nó, tá? Dá esses nozinhos aqui, depois você pega, eu mantive aqui na agulha, para voltar passando ele mais uma vez pelos pontinhos aqui, para esconder o máximo possível. Aí o nozinho fica até para dentro. Mesmo isso aqui ficando para dentro do forro que a gente vai costurar aqui, essa é a melhor forma de você rematar. Agora você pode cortar, que aquele nozinho não vai deixar
ele sair desfiando até desmanchar sua blusa, tá bom? Vou fazer o mesmo com esse aqui e volto pra gente fazer o forro do busto. Para colocar o forro no busto, você vai medir a parte onde vai o forro. Eu vou colocar aqui só na largura de onde estão os pontos altos. Eu tenho aqui aproximadamente 37 centímetros de largura dele sem esticar. Porém, a gente quer que a peça estique, então a gente vai dar uma esticadinha. Você vai prender desse lado o fio junto com a blusa e vai dar uma esticadinha do outro para ver até onde a gente pode ir, até onde essa blusa pode esticar no corpo. E é nessa medida que a gente vai cortar o forro, 45 centímetros, ó. Não vai dar para ver que tá aqui no limite, né? 45 centímetros aproximadamente de largura. A mesma coisa aqui no comprimento. Eu quero costurar o forro nesse limite aqui. Então, eu vou vir aqui no busto, no limite do tamanho que eu quero, que é aqui, ó. Até essa carreira aqui tem aproximadamente 13 centímetros sem esticar. Se eu esticar ela, como vai ficar provavelmente no corpo, vai ficar aproximadamente 18, se eu quiser esticar mais, chega a 20 centímetros. Eu vou fazer com 18 por 40 o meu forro e vou mostrar como eu costuro ele. Eu tô aqui com uma malha, eu não sei nem se, acho que não é suplex, mas é uma malha que usa para forro de biquíni. Se você for em qualquer malharia, nem toda loja de tecido tem malha, mas nas lojas específicas que vendem malha, o material para biquíni, vai ter esse forro, tá bom? É um forro de malha que estica. E aí você corta, eu prefiro sempre essa cor, que serve para combina com qualquer cor. Eu vou cortar ela na medida de 18 por 40. Ó, eu meço aqui 18 centímetros e deixo mais 1 centímetro, 1,5 para poder fazer as bordas de costura. Então, eu vou marcar aqui onde eu vou cortar. Isso é uma canetinha normal que lavando ela vai sair. E aí eu faço essas marcações na malha e corto para me facilitar. Posiciono a minha blusa do lado avesso. Venho aqui com o meu forro, marco o meio dele, muitos alfinetes para marcar. Marco aqui no meio. Vou posicionando ele e fazendo a bainha. Essa parte do meio eu vou ter que franzir no forro para ela não sair. E no restante eu vou franzindo aos pouquinhos, não precisa franzir muito, porque ele não vai esticar tanto assim. Só aqui no meio mesmo, que eu tenho que fazer um franzido bem no meio, para não ficar com sobra de forro. Eu dobro uma partezinha para dentro, para fazer essa beiradinha. Posiciono onde eu vou costurar e já prendo com alfinete. Eu vou fazer isso na volta toda. Aqui no meio vai ter o franzido que eu falei. Mas é a última coisa que eu vou fazer esse franzido, não precisa ser agora. Agora eu vou no contorno, dobrando a pontinha. Não costura muito na ponta, tá? Dá uma margem para que ele não apareça. É bom posicionar logo essa parte aqui da lateral para saber o quanto você tem que ir franzindo.
É bom até que você dê uma esticadinha quando for posicionar e prender com os alfinetes, para você ter uma noção de estar costurando na posição que vai permitir que a sua blusa estique. Faz isso na lateral. Ó, estica a blusa, posiciona o forro em cima e prende. Isso vai te ajudar a posicionar na hora da costura. Vou fazer isso em toda a volta e volto para mostrar a costura. Ó como é que ele vai ficando. Cheguei aqui na quina, eu prendo a quina no lugar que eu quero que ela fique. Tanto para baixo quanto para cima. A parte de cima eu dobro e estico. Para o meu forro ficar posicionado no alfinete, já como eu quero que ele fique quando esticar no corpo. Gasta bastante alfinete aqui para poder posicionar esse forro no lugar certo. E a gente volta com a costura à mão. Você vai usar uma linha ou da cor do forro, se for assim clarinha, ou da cor do crochê. E uma agulha normal de costura, com ponta. Nesse momento, tudo presinho com o alfinete, esticadinho. Ele vai ter a elasticidade necessária. Você vai começar a sua costura, vou aproximar aqui. Você vai começar a sua costura em qualquer um dos cantinhos. Vai passar a sua agulha pelo tecido primeiro. A agulha vai sempre, eu gosto de passar por dentro do anel da agulha, da linha dupla que eu coloquei. Sempre linha dupla. Você vai passar sempre o fio, de maneira que ele não ultrapasse o seu crochê para o outro lado. Sempre vai pegar ele de lado aqui, alcinhas do fio de lado, sem passar para o outro lado. E vai laçar aqui o seu tecido do forro, sempre na mesma distância. Procura manter, não precisa ficar exato, porque ele praticamente some, essa costura fica bem discreta, ainda mais se for da mesma cor. Mas procurar manter mais ou menos a distância entre os pontos para ficar bonitinho. E eu vou fazer isso na volta toda. Ele vai ficando assim, bem discretinho. Faz na volta toda. Isso aqui não dá para fazer na máquina. Não fica a mesma coisa na máquina, porque os pontos da máquina sempre vão aparecer no lado direito da sua peça, então não vai ficar legal. Então, sendo feito assim, é como o acabamento fica melhor. Eu vou fazer na volta inteirinha e volto para mostrar o franzido aqui do meio. E aí, conforme você for costurando, como a linha não tem elasticidade, você vai abrindo aqui a costura, cedendo o suficiente para ela não travar a sua peça. Dá uns 3, 4 pontinhos e faz isso. Puxa um pouquinho pro fio da costura ceder e não travar a sua peça, ok? Com o contorno todo costurado, a gente fica com essa sobra aqui no meio, por causa do franzido do ponto da trama. Então, a gente vai aqui na linha do meio traçar uma costurinha, um zigue-zague, para ajudar a manter esse pano no lugar. Porque senão, quando a pessoa vestir, vai sair. Esse pano vai tender a sair. Não pode ser muito, porque nosso fio não é elástico. Mas o suficiente para ele não fugir depois. Ó. Ele fica com uma folga para conseguir dar uma certa esticadinha, mas não muito. O suficiente para não sair por cima nem aqui por baixo o pano do forro. E arremata.
Pronto. Agora, a gente vai falar sobre a corda que amarra nas costas. Deixa eu aumentar aqui a visão. A gente tá com a blusa assim. E a gente precisa fazer um zigue-zague de um cordão aqui. Eu fiz um cordão de correntinhas de aproximadamente 4 metros. Eu fiz, na verdade, 3,5 metros, por aí. Se você quiser fazer mais do que isso, é contigo. É só dar um nozinho na ponta, olha como é que ele desfia. E aí você vai transpassar. O tamanho da sua correntinha vai depender de quantas vezes você quer transpassar. Se você quer transpassar muitas vezes, faz um cordão mais longo. Se você quer transpassar menos, pode fazer um cordão de 2 metros, de menos. Eu vou começar aqui só para ter uma ideia de como fazer isso. Você vai passar aqui o fio de um lado ao outro e vai medir o meio dele. Vai passar aqui até que ele esteja no meio. O meu ficou bem grandão, então ele às vezes se enrosca aqui. Vai medir com as pontas, que no caso não tem como mostrar aqui, né? Pelo tamanho do cordão. Mas você vai juntar as pontas aí e vai passar até que ele esteja mais ou menos no meio, para você começar a transpassar e eles ficarem do mesmo tamanho. Mediu, beleza. E aí eu vou definir qual a distância que eu quero entre uma cruzada e outra. Vou cortar aqui esse fio desfiado, ele para no nó, por isso que a gente arremata com nó. Aí eu começo a transpassar. Procurando manter a distância. Essa distância aqui tem que ser mais ou menos a mesma em todos os caminhos que eu passar com o fio. Vou transpassando aqui e já mostro para vocês o resultado. Fazendo então o transpasse, pulando 2 fileiras de quadradinho e passando por outra, pulando 2, passando por outra. Eu fui seguindo essa sequência e passei até aqui onde termina a parte neon e amarrei. Se quiser fazer mais transpassado que isso, tem que deixar mais correntinha, tá bom? Disponível. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Façam, me marquem e até a próxima.